Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para finalmente fazer o vídeo aí do mapa do Ano Novo Astrológico que começou ali no dia 20 de março de 2021 e vai até 20 de março de 2022. Eu já fiz alguns vídeos sobre esse ano novo, inclusive no início do ano ou no final do ano passado, não sei. Eu já fiz também alguns vídeos, fiz aí uma collab com a Devaki falando do Ano Novo Astrológico, também falei sobre o Ano Novo Astrológico com o Carlos Holanda e eu vou deixar esses vídeos todos linkados ali no final do vídeo, tá? Para vocês poderem assistir para quem ainda não assistiu. Mas agora eu tô aqui com esse mapa para a gente poder dar uma olhadinha para saber quais são os principais aspectos, quais são as principais energias, quais são as mensagens que eu tenho aí para passar para vocês para esse ano novo aí que a gente está tendo, que vai até março de 2022. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreve e, se possível, já deixa o seu joinha aí, o seu like para poder ajudar o canal. E as redes sociais do Encontros Astrológicos e as minhas redes estão aí do lado, caso vocês queiram me seguir. Então vamos lá, vamos entrar então neste ano novo astrológico. Bom, pessoal, como eu falei para vocês em um vídeo ali no final do ano, no início do ano novo que a gente teve ali em janeiro, eu falei que esse ano seria um ano de resiliência, ou seja, essa palavra é a palavra-chave para o ano aí. E por que eu digo isso? Primeiro, porque a gente está tendo aí esse mapa, né? Ele é um mapa do momento em que o Sol chegou ali a 0 grau de Áries. Então, tirou uma foto desse céu e a gente tem aí no céu essa quadratura de Saturno e Urano em Touro. Isso aqui já é um indício dessa possível necessidade de sermos um pouquinho mais resilientes esse ano. Por quê? Porque isso aqui indica instabilidade, surpresas, improváveis previsões de coisas que estão por vir. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar preparado para contornar as dificuldades ou as surpresas, se reinventar, inovar de alguma forma, ou seja, a gente tem que estar preparado para isso, para esse ano. Desde que Urano entrou em Touro, a gente já tem uma ideia de que a parte econômica e financeira teria aí uma certa instabilidade. É isso que a gente está vendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Além disso, isso aqui também fala um pouquinho a respeito de instabilidade relacionada a recursos, inclusive os insumos e os recursos podem ficar limitados aí, não só limitados, mas talvez instáveis. E é mais ou menos isso que a gente pode esperar aí para o novo ano novo astrológico. Mas apesar desse desafio, a gente tem aí Saturno em bom aspecto e Júpiter também em bom aspecto, com Marte e Lua ali em Gêmeos e o nó do norte. Esse bom aspecto ele está mostrando para a gente que sim, é possível a gente encontrar estruturas ou montar uma estrutura se a gente for disciplinado, responsável, pragmático também. Esse é um ano que não é muito de ficar choramingando e se vitimando diante das situações. É um ano para tomar ação, atitude, para encontrar respostas rápidas. É um ano em que a gente precisa ser bastante sagaz, inteligente e conseguir soluções cirúrgicas, se possível, mas que a gente consiga contornar os problemas e as dificuldades se reinventando ou até mesmo escolhendo outros caminhos diferentes daqueles que a gente já está acostumado a seguir. É um ano de muita novidade, de muita mudança. Nós temos aí signos mutáveis muito forte esse ano. E essa mutabilidade, ela facilita justamente a gente a escolher caminhos diferentes. E talvez tudo esteja aberto, tudo esteja fluindo nesse sentido. Portanto, que você tenha aí um plano. Esse é um ano de planejamento. A gente precisa planejar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa se informar, a gente precisa ler. É um ano que não dá para ficar com preguiça, não dá para a gente ficar com preguiça. É importante dar movimento, principalmente um movimento mental, intelectual, informativo. É um ano de informação, é um ano de conhecimento, é um ano de trabalhar de forma inteligente as nossas emoções, né? E deixar um pouquinho o lado sentimental, nostálgico e melancólico de lado. Não é um ano para a gente ficar muito melancólico, muito nostálgico,
por mais que a gente tenha energia de peixes forte aí, né? A gente está com a Vênus super poderosa aí domiciliada, em conjunção com Netuno, a gente está com Mercúrio em peixes, ou seja, a gente tem esses planetas aí no signo de peixes, mas eles estão, de certa forma, convidando a gente, trazendo uma oportunidade para a gente trabalhar um outro campo, de uma outra forma, que não seja dentro do vitimismo, nem do sentimentalismo. É um ano em que a gente precisa ser um pouco mais racional, um pouco mais pé no chão e, obviamente, lidar com as diversidades, com os resultados inesperados, confiante, esperançosa, mas sabendo utilizar a nossa mente, a nossa sagacidade para responder de forma inteligente aquilo que a gente precisa contornar. É um ano para a gente contornar obstáculos e problemas. Só que para a gente poder contornar esses obstáculos e esses problemas, a gente precisa estar muito conectado à nossa intuição. É um ano muito intuitivo. A gente precisa estar conectado ao que está acontecendo nas entrelinhas, aquilo que está acontecendo de forma subjetiva nas nossas vidas, as informações que estão vindo nesse formato, porque muita coisa a gente vai precisar ler aí. Só que esse Mercúrio, ele também está sendo desafiado no sentido de, olha, preste atenção àquilo que é verdadeiro e àquilo que é falso. Mas o mais importante disso aqui é a gente entender de onde vem, aonde que começou, aonde iniciou aquela informação, aquele saber, aquela história. Quem começou, quem deu o start? Isso é Marte. Marte fazendo quadratura para Mercúrio, em Peixes está pedindo, olha, procure a fonte. A fonte aonde tudo iniciou é Marte. Então, antes da gente sair criando qualquer coisa, falando qualquer coisa, abrindo um negócio, começando um curso, ou até mesmo ensinar dentro de um curso, é importante você pesquisar de onde que essa informação está vindo. Quem é o autor dessa história? Quem é o autor daquilo que está sendo dito, repetido, replicado esse ano? É muito importante a gente seguir os traços ou a linha do tempo daquilo que está sendo feito, desde a sua origem até o final ali. E é um ano de muita responsabilidade por aquilo que a gente faz relacionado àquilo que a gente está intencionando. E as nossas intenções, elas vão ser meio que vistoriadas este ano por Saturno ali. Por quê? Caso a gente tenha intenções meio tortas, pode ser que isso seja revelado, isso seja mostrado de alguma forma. Essa quadratura, ela indica que talvez aquilo que está sendo feito de forma escondida, de forma velada, para que a gente não entenda, para que a gente não veja, ou seja, sabe aquela informação que está sendo omitida da gente, talvez para que a gente se mantenha no nosso mundinho de fantasia. Essas informações que estão aí sendo omitidas ou até mesmo sendo geradas aí de forma enganosa, talvez a gente venha a perceber, mas é possível também que a gente fique um pouquinho perdido em águas aí profundas de Peixes, sem saber para onde ir. Principalmente aquelas pessoas que talvez não saibam lidar com as mudanças, com a possibilidade de experimentar novas oportunidades. É um ano em que muitas oportunidades podem aparecer, que é a energia de Gêmeos, e é um ano em que a gente precisa ter coragem também para encarar estes caminhos diferentes daquele que a gente está acostumado. As pessoas que ficarem apegadas ao velho, talvez fiquem perdidos nesse mar aí profundo de Peixes. É isso que pode acontecer aí. Porque esse ano é um ano em que o velho vai entrar em conflito com o novo vai entrar em conflito com o velho. Mas não que o céu esteja em guerra, né? Que esses dois aqui, uma guerra de titãs aí esteja acontecendo. Não é isso. Na verdade, é o velho que está abrindo espaço para o novo entrar. Só que sempre quando a gente faz essa limpeza, quando a gente se desapega de alguma coisa, quando a gente abre um espaço, a gente fica com uma sensação de vazio, ou que algo está faltando, até que aquilo ali seja preenchido, até que aquele buraco seja preenchido. Isso tem muito a ver com a Lilith aí. A Lilith, esse ano, vai trazer para a gente uma sensação de falta. É como se a gente precisasse preencher este vazio, porque a gente está tendo que abrir um espaço para o novo, né? Então a gente está tendo que deixar o velho ir para o novo entrar, e enquanto este novo não é preenchido, e esse preenchimento a gente vai sentir só lá no futuro, enquanto esse espaço não for preenchido com o novo, a sensação vai ser de
algo está faltando. Caramba, cadê aquele velho que estava ali preenchendo esse espaço aqui? Eu preciso de preencher esse espaço com alguma coisa. Então é um ano que talvez a gente sinta vazios. E esse vazio talvez venha mexer justamente num campo muito delicado que são as nossas crenças. E essas crenças a gente vai precisar trabalhar de uma forma lógica, mas olha só que antagônico. A gente vai precisar trabalhar de uma forma lógica dentro de um campo sutil e intuitivo, sensitivo pra caramba. Ou seja, a gente vai precisar entrar em contato com um campo muito delicado, sutil e quântico para interpretar ou conseguir compreender uma mensagem subliminar, aonde aquela mensagem ela vai ficar aparecendo durante um ano, passando nas nossas mentes com uma mensagem subliminar que vai marcando ali no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente, até que a gente consiga entender, sim, mas no campo do sentimento, no campo da sensibilidade mesmo. É ali que a gente vai conseguir ter algumas respostas e talvez entenda as mudanças e as transformações que a gente precisa passar. E aí a gente pode passar por mudanças e transformações das nossas crenças, que aí é a energia mutável de Gêmeos ajudando a energia fixa de ar, né? Energia mutável de Gêmeos no elemento ar, ajudando a energia fixa do ar de Aquário, né? Então a gente tem a possibilidade de passar por mudanças. Esse ano é um ano muito bom para quem quer empreender. Se você quer empreender, aproveite, tá tudo aberto para você ter grandes ideias, para você colocar sua criatividade a todo vapor, portanto que você não se perca nos devaneios da vida. É importante a gente trabalhar e empreender com sabedoria e com comprometimento, né? Saturno, a gente precisa se comprometer e ter muita responsabilidade. É um ano em que é importante a gente ter prioridades. Saturno aí conversando com Marte, nó do norte, Lua. Ter prioridades, saber o tempo certo de cada coisa, ou seja, a gente pode se perder, né? Ficar aí com a mente vagando, caso a gente não foque. Esse foco está aqui em Aquário. A gente tem a possibilidade de focar naquilo que a gente quer mudar, ou fazer, ou experimentar de novo. A gente tem um leque de escolhas esse ano. Quais desses caminhos, dessas portas você quer entrar? Você tem todas essas portas aqui para entrar. Qual delas você quer entrar? No momento que você escolhe, que é essa energia de Gêmeos, você escolhe qual dessas portas você quer entrar. Quando você entra nessa porta, você foca aqui para poder desenvolver aquilo que você quer desenvolver, mas sempre ligado ao seu campo intuitivo, sempre ligado aos sinais que de repente vão vir aí por um Wi-Fi cósmico, né? É importante a gente entender que existe um Wi-Fi cósmico informando a gente. Esse Wi-Fi está relacionado a Mercúrio e Urano, lembrando que Urano é a oitava maior de Mercúrio. E esses dois estão conversando de forma harmônica, por mais que Mercúrio esteja conversando com Marte aí no signo de Gêmeos. Lembrando que o dispositor do nó do norte de Marte aí é o próprio Mercúrio. Então, por mais que não pareça, a gente está muito intuitivo, extremamente conectado com um mundo de mensagens cósmicas, com uma mente cósmica que está nos auxiliando, mas num campo que a gente não tem muita familiaridade, porque é um campo quântico, sutil, vibracional, em ondas, em frequências que a gente precisa achar a estação correta ali para conseguir entrar em sintonia com essa força. Se a gente não souber dosar o pragmatismo, o racional com este campo, o pragmatismo aqui, o racional com esse campo aqui sutil, talvez a gente fique à deriva, talvez a gente fique com a nossa mente vagando ou entendendo as informações de forma distorcida. Inclusive é um ano que é muito importante a gente prestar atenção justamente nesse ponto. Muitas informações podem chegar para a gente de forma distorcidas, com inverdades, e que, se a gente não tiver sintonizado com este campo intuitivo, talvez a gente seja enganado, talvez a gente seja iludido, talvez a gente seja, inclusive, mal compreendido. Então é um ano em que é muito importante você comunicar de uma forma clara, e caso você sinta que as pessoas não entenderam, desenhe. Desenhe para as pessoas, fale 1, 2, 3
É um ano para você se explicar sim, se justificar sim, desenhar sim cada passo do processo para que fique tudo claro. Quanto mais as claras as coisas ficarem, melhor. E para isso a gente precisa estruturar as nossas ideias. E esse estruturar de ideias está muito favorável para, por exemplo, se você quer montar uma estrutura de curso, seja qual for o tipo de curso, mas é uma forma muito mais conectada, né? Uma forma conectada com esse mundo da web. A internet está aí para nos unir, para diminuir o distanciamento das pessoas, né? Então, assim, caso você queira criar cursos, caso você queira abrir um comércio pela internet, vender seus produtos pela internet, é um momento incrível para isso. É um ano muito bom para você pelo menos começar a montar uma estrutura para os seus negócios. É mais uma vez um ano de muito empreendimento e é um ano que talvez a gente tenha um foco muito grande nos estudos, no sistema educacional, seja qual for o sistema, não importa qual ramo da educação seja, mas é um ano em que talvez a gente tenha um foco maior para montar uma estrutura, principalmente uma estrutura mais coletiva em que conecte as pessoas para um ensino em comum. E isso aqui pede para que a gente inclua e não exclua. É um ano de inclusão e não de exclusão. E trabalhe em conjunto, né, unindo as forças. Então, é um ano que, de repente, a gente percebe esses movimentos. Lembrando que esse ano que eu estou falando é de 2021 até 2022, março de 2022. Então, a gente tem aí um período longo pela frente e que talvez a gente veja essa parte educacional aí ganhando muita força ou muito foco para que, de repente, tenham movimentos sociais aí para que melhorem ou aperfeiçoem o sistema educacional, principalmente para jovens, adolescentes, tá? Ensino médio, o início aí dos estudos que tem a ver com Gêmeos. Mas lembrando que Mercúrio estando em Peixes, por mais que as coisas fiquem bem estruturadas, se a gente não se disciplinar, se a gente não se comprometer, pode ser que, um exemplo, o jovem que vai estudar em casa talvez não consiga se disciplinar para seguir aqueles horários em que precisa estar ali diante do computador para assistir às aulas ou para acessar o vídeo em que o professor enviou com um tema ali de aula. Ou seja, é importante a gente se disciplinar, mas ao mesmo tempo é importante a gente se permitir intuir e se reinventar de alguma forma. Se você tiver ideias aí para fazer as coisas de uma forma diferente do que você costuma fazer, esteja aberto para isso. E pode ser de uma forma bem diferente do que você costuma fazer, tá? Isso aqui é total isso, sabe? É uma possibilidade de mudança, de uma mudança bem inusitada que pode acontecer na sua vida, na forma de você estudar, na forma de você aprender, na forma de você contextualizar as coisas, na forma de você assimilar as informações ao seu redor. Pode ser que você encontre meios diferentes de estudar, de se informar, ou talvez você conheça novas fontes de conhecimento, e isso é muito bacana. Bom, e aí nós temos a Lilith e Quiron fortes no mapa do ano novo astrológico aí. A gente tem a Lilith conversando em uma quadratura exata com Júpiter, e a gente tem Quiron a 8 graus, Urano a 8 graus ali. Esse aspecto aqui, ele é um aspecto menor, que indica, de certa forma, uma negação, de repente, de Urano, né? Quiron tentando negar Urano em Touro, ou seja, esse Quiron, ele pode estar falando assim: eu preciso curar as minhas feridas, mas com Urano ali em Touro, talvez a gente não queira se desapegar de velhas crenças, de um velho modelo, e isso pode dificultar essa cura das nossas feridas. É um ano em que talvez a gente seja muito cutucado em nossas feridas. E esse cutucar das nossas feridas está relacionado a Marte, porque o dispositor deste Quiron é Marte, que está em Gêmeos. Ou seja, é lá na nossa cabeça. Vão ser pontadas que a gente vai sentir lá na nossa cabeça, no sentido de, bom, agora está na hora de você entender de uma forma lógica e racional o que está acontecendo com as suas feridas. Ou seja, identifique aquilo que está te ferindo e faça alguma coisa a respeito disso. Mude.
Aí o mudar de Urano aqui a 8 graus de Touro, tá falando aqui, olha, para esse Quiron, que, opa, eu não quero te ver, eu quero fingir que eu não estou te vendo aí, que eu preciso me reinventar, que eu preciso renovar, que eu preciso passar por uma reforma nessa estrutura de crenças que eu tenho aí. E caso a gente não trabalhe nessa renovação, né, ou não reforme esse sistema antigo de crenças para curar as nossas feridas, pode ser que a gente fique estagnado ou presos, inclusive, né, porque é este Mercúrio conversando aí também em um aspecto de 30 graus aí para Quiron. Então a gente pode ficar preso em um looping de ilusões em que a gente não consiga enxergar a realidade e viva e sinta essa dor, né, esse incômodo de Quiron durante todo o ano. Já a Lilith ali conversando com Júpiter em quadratura, nesse aspecto exato aqui, isso aqui pode indicar de repente alguma escassez, sim, escassez de recursos em que o social, o grupo, as pessoas vão ter que dar as mãos, unir as mãos para fazer algum movimento para preencher este vazio, essa lacuna aí. A Lilith aqui também me preocupa no sentido de desistência de lutar, desistência da vida, ou até mesmo algum cansaço social. É muito provável que as pessoas fiquem cansadas e meio que desistam, sabe? Ou de repente criem algum movimento para dizer, olha, eu estou exausto, estamos cansados, não vamos mais lutar, não vamos mais trazer esses recursos para vocês. Se vocês não mudarem de repente um comportamento, uma atitude, um pensamento, uma crença, né? Então assim, pode ser que isso aconteça. E como eu já falei nos outros vídeos, a gente está aí com alguns aspectos, alguns planetas mostrando que a gente pode ter sim um caos instaurado dentro de hospitais. Talvez algumas pessoas fiquem bem cansadas, inclusive relacionado à informação, aquelas informações truncadas, aquelas informações falsas, mentirosas, fake news. Isso pode trazer um caos realmente, principalmente para essa casa 12, essa energia de peixes, que fala muito sobre sistemas de reclusão, né, como hospitais, presídios e coisas do tipo. E Mercúrio, ele fala muito sobre os servidores. Mercúrio está sempre relacionado a quem serve. E essa quadratura para Marte, que está conversando ali com Saturno e com Júpiter em Aquário, com Lua aqui junto, pode indicar tipo uma greve, sabe? Dos servidores. Aquilo que eu falei antes, talvez eles fiquem cansados. Eles digam, não dá mais, o caos está instaurado. Se vocês não mudarem a ideia de vocês, se vocês não organizarem as informações, o conhecimento, as notícias, o caos estará instaurado. E talvez a gente veja aí um colapso realmente desse sistema. E esse colapso pode ser aí Mercúrio e Urano também conversando, tá? E Vênus junto com Netuno tá gritando pra gente ter empatia. É um ano pra gente trabalhar o amor universal. Isso aqui pede para que a gente olhe para a humanidade como uma irmandade. Nós somos irmãos, nós estamos aqui dentro do planeta Terra e estamos vivendo em conjunto. Nós precisamos olhar para os nossos vizinhos, para as pessoas ao nosso redor e se preocupar com eles. Se o seu vizinho está passando por uma dificuldade, olhe para o seu vizinho e procure ajudar. Não pense só em você. Pense nos outros também. Se você não tem um problema, se você está aí cheio de saúde, super bem, que bom, que maravilha. Mas será que o seu vizinho aí tem a mesma saúde que você? Tem os mesmos recursos que você tem? Tem a mesma segurança que você tem? Então, assim, é um ano para a gente olhar para o lado, é um ano para a gente se preocupar com quem está ao nosso redor. E é isso que a Vênus e Netuno estão conversando aí. Lembrando que Netuno é a oitava maior de Vênus. Então a gente está trabalhando os valores em um nível universal, em um nível incondicional, principalmente por conta de Netuno e porque esses planetas estão em peixes. Isso aqui está muito forte. Esses dois aqui em peixes estão muito poderosos. Mas isso aqui é um chamado. É um chamado porque a gente está tendo quadratura desses planetas para a Lua aqui, olha. Então, se a gente não tiver empatia pelo outro, se a gente não
conseguir enxergar os nossos vizinhos, isso aqui pode acabar vindo como um peso muito grande, de repente, justamente por um caos que a gente vem a viver, porque a gente não se importou com as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem ali no nosso cotidiano com a gente. E mais uma vez, gente, Mercúrio em Peixes pode indicar também, por conta dessas energias aí no signo de Gêmeos, né? Gêmeos traz a regência aí de Mercúrio, pode indicar que a gente fique mais uma vez, mais um ano, até março de 2022, um pouco mais enclausurado. Isso aqui também fala sobre reclusão. Então é muito provável que a gente venha ter mais lockdown no Brasil e fora dele também. Lembrando que Mercúrio também fala sobre vacinas, tá? Que está relacionado à Virgem. E Mercúrio tensionado dessa forma pode indicar uma variação relacionado ao vírus. A variação vem de Urano e o vírus está relacionado aí ao signo de Peixes, a casa 12 e a Netuno aí também. Então, se a gente não se estruturar, se a gente não se organizar e se a gente não tiver responsabilidade social, pode ser sim que a gente veja aí um colapso também na saúde do mundo todo. Então é importante a gente ter cuidado com isso, tá? E como foi falado também nos outros vídeos, é muito provável que a gente venha a ter alguns acidentes, tá? Alguns acidente rodoviário, pode ser que tenha acidentes aí com água. É importante a gente ficar um pouquinho mais atento esse ano quando tomar banho de rio, cachoeira. Aqui pode ser um indício de trombas d'água, assim, que vem repentinamente, Urano, né? Pode vir repentinamente e simplesmente levar tudo que tiver na frente, ainda mais com a Lua no signo de Gêmeos. Ou seja, se o mar não tá para peixe, é bom não entrar no mar aí com seu barquinho, com seu jet ski, porque pode ser que venham mudanças repentinas no tempo, no clima. Surfistas aí também é importante ter um cuidado maior. E obviamente isso aqui pode ser um ano de muita água mesmo cair aí. E esse excesso de água pode trazer enchentes, deslizamento de terra e coisas do tipo. E tudo de forma muito surpreendente, que pode acontecer repentinamente. Então é sempre bom tomar cuidado aí, tá? E gente, é importante esse ano a gente tomar cuidado com brigas e discussões. Caso você sinta uma necessidade de sair brigando, discutindo com as pessoas, tentando impor a sua verdade, ou tendo dificuldade de mudar de ideia ou de dar abertura para ouvir a outra pessoa, esse é um ano para você se perguntar o porquê que eu estou assim, o porquê que eu estou brigando, por que eu estou buscando confusão, de onde está vindo essa raiva, de onde está vindo essa ira. É um ano para a gente pensar antes de sair falando as coisas, ou caso a gente sinta vontade de sair falando as coisas, de sair apontando, de sair fofocando, de sair espalhando informações, pensa, como é que isso vai atingir as pessoas? Como é que isso pode prejudicar as pessoas? É um ano muito importante para a gente tomar cuidado e tentar entender o porquê que esta raiva está vindo, o porquê que esse impulso está vindo e tentar segurar a nossa onda, sabe? É muito válido a gente fazer isso. Esse ano também é um ano muito bom para a gente tentar empreender, não só em uma área. Talvez você já tenha um negócio aí, você já tenha uma atividade, talvez você possa seguir este seu caminho aqui que você já está seguindo e em paralelo, de repente, sair descobrindo outras coisas. Esteja aberto para fazer uma ou mais coisas diferentes do que você já vinha fazendo. Explore, conheça coisas novas, tenha um pouquinho mais de curiosidade para se informar mais sobre o que existe ao seu redor. De repente tem pessoas aí super interessantes, de repente existem temas aí ao seu redor que você desconheça e que você simplesmente abrindo a sua mente para o novo, pode ser que você se surpreenda aí com caminhos bem diferentes. Lembrando que a gente está em um ano de resiliência e quanto mais carta a gente tiver na manga, melhor.
porque de repente a gente vai precisar de um plano B, de um plano C, para poder contornar de repente uma situação que está chegando ao fim, que está dizendo para a gente, olha, acabou, não tem mais para onde ir. Lembrando que a Vênus está relacionada a Touro, ali onde estão acontecendo essas instabilidades, principalmente no campo econômico e financeiro das nossas vidas, e essa conversa aí com Plutão indica que de repente venham fins aí, se a gente continuar insistindo em um velho modelo, pode ser que a gente fique empedrado ali sem conseguir se mover mais. A gente pode virar uma estátua diante de algumas situações das nossas vidas, tá? Então fiquem atentos a isso. Lembrando que Marte em Gêmeos favorece muitos estudos, favorece a gente a fazer cursos, pesquisas, leituras, investigações, incentiva a gente a escrever. Caso você queira escrever um livro, desenvolver uma apostila, um curso, uau, né? Tá maravilhoso para isso com Saturno ali. Esse também é um ano de compartilhamento de ideias, de informações e de conhecimento. Se você tem um conhecimento, se você tem um saber aí que é seu, que é próprio, que é único, que é esse Marte aí, de repente esse é um ano para você começar a compartilhar esse seu saber. Se você sentir necessidade de compartilhar de uma forma paga, né, em que as pessoas precisem pagar por essa informação, tudo bem. Se você quiser simplesmente compartilhar de forma gratuita, de repente pode ser uma vitrine. Gêmeos é uma vitrine para que as pessoas conheçam o seu potencial. Então, assim, esteja aberto a compartilhar, que pode ser que esse seu compartilhamento seja uma grande vitrine aí para projetos futuros que venham a ser rentáveis para você. É muito importante a gente entender que a gente precisa planejar para agir. Então esse é um ano em que a gente planeja e age. Tome atitude, portanto que você planeje bem os seus passos. Se a gente fizer isso, é a fórmula do sucesso, tá bom? E obviamente, né, essa energia em Gêmeos e em Aquário tá dizendo pra gente, aproveitem aí as mídias sociais que existem para você compartilhar o seu saber, as suas informações, o seu conhecimento. Então, se você tá por fora das mídias aí, procure se inteirar um pouquinho mais sobre essas mídias e veja no que pode dar. Não custa nada tentar. Se você não gostar, é só você sair fora, certo? Mas é um caminho válido aí para esse ano. E é interessante você prestar atenção aí nos seus hobbies. Os hobbies que você tem aí na sua vida, no seu cotidiano, talvez sejam hobbies que podem se tornar um empreendimento para você ali. E pode se tornar um ganho, tá? Então, se você tem alguma habilidade, se você tem algum dom, inclusive artístico, se você se descobrir aí um artista ou extremamente criativo ou criativa, vale a pena você explorar um pouco mais e expor um pouco essas suas habilidades, esses seus dons e esses seus hobbies, porque de repente um hobby seu pode ser algo incrível que talvez muitas pessoas venham gostar. E tudo isso que eu estou falando é de certa forma para ajudar neste campo de resiliência que a gente precisa ter nesse ano. De repente a gente prestando um pouco mais de atenção nessas informações que estão aí nas entrelinhas, informações subliminares que a gente tem aí, que de repente num hobby, de repente numa atividade paralela, de repente numa habilidade que você tenha, manual ou coisas do tipo, de repente isso pode ser uma linha paralela que pode se tornar um plano B, de repente você faz uma outra coisa, um plano C, de repente você faz uma outra coisa, um plano D, e isso aqui pode se tornar rentável para você agora, esse ano, ou no futuro. O importante é você prestar atenção nessas suas habilidades. Você é um ser de múltiplas habilidades. Explore além. Você não é uma rocha. Na verdade, todos nós somos flexíveis. Só que muitas vezes a gente esquece dessa nossa flexibilidade, dessa nossa criatividade. Seja criativo, seja resiliente, esteja aberto ao novo, ao diferente, que de repente esse ano pode ser maravilhoso para você, tá bom?
Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo falando aí um pouquinho sobre o Ano Novo Astrológico, que começou ali no dia 20 de março e vai até 20 de março de 2022. Lembrando, se você gostou do vídeo, de deixar o seu joinha aí, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal. De seguir ali os encontros astrológicos nas redes sociais, ou caso você queira me seguir nas redes sociais, elas são todas Débora Mexica aí, então fique à vontade para seguir. De explorar um pouquinho o site www.deboramexica.com.br, ali tem todas as informações que vocês precisam sobre mapa, agendamento de mapa, tá tudo aqui para vocês. Caso você queira se tornar membro e contribuir para esse trabalho que eu faço aqui, tem aí também a parte Seja Membro, é só clicar ali na caixinha Seja Membro que vão ter todas as informações de como você se torna membro. E no momento que você se inscrever aqui no canal, lembre-se de acionar o sininho aí para você ser notificado, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu desejo para todos um ótimo ano novo astrológico. Vamos aproveitar ao máximo as energias desse ano. Mais uma vez, se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar esse sininho aí, tá bom? Beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.